Boa tarde, começando conectado, hoje meio atrasado. Já é 4, acho que 35, acho que é isso. Mas Deus vai trabalhar na nossa vida, amém? Amém. Abaixe sua cabeça, vamos falar com Deus nessa tarde do conectado. E eu tenho certeza que vai ser vitória. Ó Deus, em nome de Jesus, nós, meu Pai, oramos pela vida desses jovens, adolescentes, dessa mãe que está aqui, meu Deus, para aprender sobre o Espírito Santo. Meu Deus, capacita cada um deles. Faz a tua obra, a tua vontade. Espírito Santo, trabalha no coração, na mente. Trabalha, meu Senhor Jesus, nas emoções. Deus, faz a tua obra, faz a tua vontade. Repete-se comigo, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu apresento a a minha vida, minha vida, as minhas emoções minhas emoções, e me prepara me prepara para que eu seja cheio do Espírito Santo. Espírito Santo. Fala através Fala através da tua palavra. da tua palavra, Em nome do Pai, do Pai, do Filho do Filho, e do Espírito Santo. do Espírito Santo. Digo amém. Amém. Digam graças a Deus. Palma para Jesus bem forte. Amém, pessoal? Hoje nós vamos falar do fruto que está lá em Gálatas 5. Mas hoje nós já falamos do amor, falamos da alegria, isso. E agora vamos falar da paz. Quem precisa de muita paz aqui, diga amém. Amém. E Deus vai trabalhar nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vou vir mais para perto, para ficar perto de vocês. Abre a sua Bíblia, pode sentar aqui. Abre a sua Bíblia. Abre a sua Bíblia em Gálatas 5, só para você entender que é sobre esses frutos que a gente vai estar falando. Tá dando para entender aí atrás, que aqui tem um sonzinho bem alto, eu quase não tô prestando atenção. Gálatas 5. Pode sentar também, Inácio. Pega uma cadeirinha. Quem já achou pode ler. Gálatas 5, 22. 22 Isso. diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. 23. Contra estas coisas não há lei. 24. Meus que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e com concupiscências. Amém. 25. Isso aí, só isso mesmo. Até o 24. Então, nós semana passada falamos do amor e falamos da alegria. Hoje vamos estar falando sobre a paz. Então, a paz, toda pessoa que tem o Espírito Santo, normalmente é certo, eu estou dando certeza que ela tem paz. Ela passa por lutas, ela passa por adversidade, passa por desertos, passa por tribulações, mas dentro dela existe o quê? Existe paz. Se uma pessoa fala que ela é cheia do Espírito Santo, mas não tem paz, então essa pessoa não é o quê? Ela não é batizada no Espírito Santo. Se ela diz que nunca teve paz, então é preocupante. Então, já estou dando certeza que quem tem o Espírito Santo tem paz. Dorme, não tem isso de ficar com insônia. Amém? E vamos estar falando a respeito sobre a paz. Mas aí, eu queria também falar sobre a paz. Cadê meu celular? Quem viu? Eu dei uma separadinha para falar um pouquinho sobre o que é paz. Para vocês entenderem o que é isso. No nome do Senhor Jesus. O meu celular deve estar ali em cima. Deixa eu falar aqui ao respeito. Ó, o pastor deu um estudo na quarta-feira. Quem veio quarta-feira aqui à noite? Então, aí ele leu o primeiro tópicos, segundo, faltou o terceiro em diante. Então eu vou dar continuidade porque ele não conseguiu dar tudo. Mas vai estar tudo conectado.
tanto de quarta, que é sobre o Espírito Santo, como conectado dos jovens, que é hoje, nesse exato momento, falando sobre o Espírito Santo, sobre a paz. Então aqui, como você acabou de ler, Tiago, eu gostaria que você abrisse a Bíblia agora, anota essas passagens, tá? Para vocês não ficarem perdidos. Vamos ler agora lá em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios? 6:19. 1 Coríntios 6:19. Ismael. Qual? Ismael. 1 Coríntios 6:19. Vamos lá. Ficam ligadas, gente. Ficam ligadas no estudo. Quem já achou? 1 Coríntios. Quem tiver dificuldade, fala que eu vou ajudar você. Eu não quero ler sem vocês me acompanharem. 1 Coríntios, capítulo 6. Versículo 19. Agora isso daí é 1 Coríntios 6:19. Aqui a gente vai entender sobre o templo do Espírito Santo também. Se a gente tiver paz dentro do nosso ser, no nosso coração, que é o templo, né? Aí a gente passa a ter o quê? Uma vida melhor. Presta atenção, olha pra mim. Amém? Tá aqui? Estão aqui vocês? Tá faltando gente aí, mas tudo bem. Vamos lá. Quem pode ler o versículo 19 pra mim? Inácio, lê pra mim. Pode? Com licença. Eu. 6:19, né? 1 Coríntios 6:19. Quem tá te chamando? Eu esqueci. Amém? Pode ler, fazendo um favor? Tá bom? 1 Coríntios 6:19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, este está dizendo sobre o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Tá vendo, pessoal? Porque jovens não podem ficar fazendo tatuagem. É a dúvida de vários jovens que mandaram para mim essa semana. Jovens daqui, jovens lá da África, jovens de outros países, São Paulo, da Bahia, perguntaram para mim. Então, aqui já chamou minha atenção. Nessa passagem vai ajudar outros jovens. Por quê? Eles falam assim, mas tem gente que é pregadora, né? Que tá no altar e ela faz. Gente, não é porque alguém faz, você tem que fazer. A Bíblia está dizendo que o templo do Espírito Santo, nós temos que o quê? Cuidar. E quando a gente está machucando a nossa própria carne, como é que a gente está cuidando? Aí depois, quando se converte de Espírito Santo, aí quer tirar. Quantas pessoas agora estão pagando uma grana, que não é barato, para poder tirar? Quem está entendendo, levanta a mão. Então, essa passagem aqui está falando muito claro sobre o templo do Espírito Santo. E nós temos que tirar tudo, tem que ter aproveito. Que edificação está tendo em botar uma tatuagem no seu corpo? Está edificando a quem? Primeiro, está glorificando a Deus? Às vezes a pessoa bota fé, bota isso, bota aquilo, bota o nome do Pai, bota o nome... Gente, eu não estou julgando se você faz, amém. Eu estou falando que a Bíblia está dizendo que nós temos que o quê? Cuidar do templo do Espírito Santo. Mas para mim não faz mal, eu não me sinto mal. Eu estou pregando ao respeito que você que tem dúvida de fazer, não faça. Amém? Agora, se você quer fazer, é você e Deus. Eu não estou aqui falando, condenando ou julgando a pessoa.
Eu estou explicando sobre isso. Aí tem pessoas que falam assim pra mim. Quando eu tomei essa decisão, eu não era cristão. Mas eu me sinto em paz com isso, porque agora que eu aceitei Jesus, é válido, porque você fez antes de você o quê? Antes de você conhecer a palavra, antes de você vir à igreja. Amém, não se sinta culpado disso. Passado é passado, passou nas águas, nova criatura, nova história, nova vida. Quem entendeu? Vamos agora para outra passagem aqui. Então, esse caso que nós estamos lendo aqui sobre a paz, sobre o Espírito Santo, estamos falando sobre o templo, estamos falando sobre paz, estamos falando sobre o Espírito Santo. Hoje é a terceira aula sobre o Espírito Santo do fruto. Aí vamos lá. O que habita em nós é o que faz a diferença. Se é o Espírito Santo, você é cheio de vida. E se não é o Espírito Santo, se é outro Espírito, você fica como? Vamos se envolver? Quando não é o Espírito Santo, é outro Espírito, você fica como? Vazio. Vazio, às vezes tem insônia. Praticamente morto. Praticamente fica querendo preencher e não consegue o quê? Preencher. Por quê? Porque não é o Espírito de Deus, porque ele diz que só existe um Deus, um só Deus. Ele nós temos que adorar, ele temos que exaltar e louvar. Isso vai ajudar muito os adultos também. Por isso que é bom os adultos virem também, para vocês se aproximar do Espírito Santo, amém? Amém. Aí diz assim, ó, ele nos guia, ele nos mostra o que é certo e nos ensina a ser forte, a nos fortalecer. Vamos ler agora a passagem lá de João 16:13. Eu estou muito rápida? Tá, eu quero para vocês entenderem. Eu quero que quando eu chegar durante uma terça-feira ou quarta, o que a gente aprendemos no Conectado? Você ter resposta para falar, amém? Eu aprendi sobre a paz. Que falou do fruto do Espírito Santo, já tinha falado sobre a alegria, já tinha falado sobre o amor, agora nós aprendemos sobre a paz. Vamos lá, João, não é tu não, João, aqui da Bíblia, João 16:13. Quem já achou? Vocês que não tem Bíblia, pode baixar no seu iPhone. Você pode colocar aí e não vejo problema nenhum. Tem gente que fala que é pecado, né? Ter Bíblia no celular, aqui não, aqui não é pecado não. Pecado é você ficar desconectado, sem ter o Espírito Santo, não ser liberto, não ter Cristo, aí é pecado. Agora né? Vamos lá. 16:13. Jennifer, lê pra mim, fazendo um favor. A gente acha, eu te espero. Tava ajudando a Emily. Emily, trata de anotar, né? Porque tua mãe tá aqui, que tu não vai ficar conectada não. Presta atenção, hein? Fica ligadinha aqui com a vovó. Amém? Já sabe que hoje o tema nós falamos sobre a paz, a terceira parte do Espírito Santo. João o quê, por favor? João 16:13. João 16:13. Diz assim. Peraí. João 16:13. Diz assim: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Amém? Não, para aí por aí mesmo, amém. Você vê, o Espírito Santo, ele faz você conhecer toda a verdade. Quer dizer que pode também a pessoa ter um espírito enganador. Que ela pode ler a Bíblia, ela pode falar em línguas,
mas não tem fruto. Não tem paz, não tem alegria, não tem testemunho. Porque conhece uma pessoa batizada no Espírito Santo através do fruto. Através do... Se conhece alguém batizado no Espírito Santo através do... Através do... Fruto. Isso aí. Agora eu tô vendo que vocês estão ficando conectados agora, em nome de Jesus. Aí vamos lá. Essa passagem que a tia Jennifer começou acabou de ler, disse bem claro que o Espírito Santo é verdade. Ele veio para anunciar e ele está anunciando. O que o Espírito Santo está anunciando? Que Jesus está Voltando. Jesus está Voltando. voltando. Então, se Jesus está voltando, o que nós estamos fazendo com a nossa vida espiritual? Se Ele está voltando, o que eu estou plantando? Será que eu estou buscando de verdade o Espírito Santo? Ou só vou à igreja para passear? Ou só vou para esparecer minha mente? Tem gente que vai para a igreja para esparecer a mente. Quem sabia disso? Eu já ouvi vários casos da pessoa falar, é só para não ficar em casa, que em casa é chato. A igreja é para você ter relacionamento com Jesus. Não ser um religioso, mas ser um filho, ser uma filha. Amém? Vamos lá agora ao respeito da paz. Vou falar um pouquinho mais sobre a paz. Amém? Amém. A paz é para você manter o coração, ó, tranquilo. Tá com o coração tranquilo, vocês? Tá, João? Ismael? Tá com o coração tranquilo? Você atrás? Ana Clara? Tá com o coração tranquilo? Então olha pra mim. Fica aí. Pronto. Thaís? Laura? Tá com o coração tranquilo? Então presta atenção. E você, Emily? Jennifer? Agora sim. Agora sim? Tava não. É verdade. Tava não. Ô, glória. Agora fica todo mundo conectado. Tiago, tá com o coração tranquilo? A paz te traz tranquilidade, mesmo no meio dos problemas, amém? E por quê? Por que isso? Porque nós estamos confiando em Deus. Quando há confiança em Deus, você tem paz. Aí esse versículo fala também sobre essa paz, lá em João 15:5. Vamos lá? Falando da videira. João 15:5. João 15. João 15:5. Capítulo 15, versículo 5. O João vai ler para mim, fazendo um favor, essa passagem. De João 15, 5. versículo 5. Só o 5. Tá. João 15 diz assim: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada poderás fazer. Amém? Quem é essa videira? Hã? Eu sou a videira. O Senhor Jesus fala, ó, eu sou a videira e quem é o ramo somos nós. Amém? Amém. E quem é esse fruto que tem que o quê? Crescer, desenvolver em você? Espírito Santo. Ele tem que estar dentro de vocês. Mas você sabe por que às vezes não está? Quem sabe disso? Você sabe por que às vezes você não está sentindo de fato, de verdade, uma paz só momentâneo? Porque você não está lendo a palavra. Você não está fazendo o que você fazia antes, aquela unção, aquela oração. Quem lembra como é que você falava mais do Espírito Santo com alegria, com entrega? Hoje em dia até fala, mas não é com aquele ânimo, aquela força, né? Aquela unção. Quando você adora, quem passa quer até parar, ver você louvando, porque chama atenção. Quando você está louvando com a alma. Quem está entendendo isso? Então, esse fruto aqui, você pode ter, só você buscar o Espírito Santo. Porque Jesus fala que sem Ele nós podemos fazer o quê? Nós não podemos fazer nada. Ô pastor, então, sem o Espírito Santo, eu não posso ser uma pessoa completa, não? Você é incompleto. Mas com Ele, Ele te leva a toda a verdade. Ele te dá uma direção. Ele fala, não faz isso,
Até na forma de você se expressar, você vigia nas suas redes sociais, não coloca qualquer coisa. Não, isso aqui não é bom não. Aqui tá cheio. Não, isso aqui não vai. A primeira coisa que você vai falar, isso vai agradar a Deus que eu tô colocando na minha rede social? Isso vai agradar a Deus? Aí você vai saber de cara que o Espírito Santo vai falar, não vai agradar. Aí você não vai colocar. Quem tá entendendo? Porque às vezes a rede social sua ou de alguém reflete, na realidade reflete quem a pessoa é. Qual frequência você tem falado do Espírito Santo? Porque se você vir pro Conectado, você vai ouvir direto. Se você viu às quarta-feiras, é um culto só para falar do Espírito Santo e buscar ele. E você vai o quê? A tua mente vai o quê? Se desbloquear. Gente, quando há um bloqueio, fica muito difícil de você entender o mundo espiritual. Quem compreende o que eu estou falando? Porque o mundo espiritual só entende quem é espiritual. Quem é carnal não entende as coisas espirituais. Hoje eu vi que hoje foi guerra, antes de eu chegar aqui. Tudo, no início ao fim. Mas conseguimos para a honra e glória do Senhor. Porque Ele está honrando o Conectado. Ele já falou que vai trazer muita gente. Jovens que estão precisando. Jovens que já até leu a Bíblia. Mas não bota em prática uma vírgula. Só leu. Mas não pegou o quê? O Espírito. Não conheceu o Espírito Santo. Não deixou o Espírito Santo trabalhar dentro dele e dentro dela. Então aqui está falando bem claro sobre essa videira. Ó, eu sou a videira, vocês são ramos. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Para testificar sobre esta palavra, vamos lá em Romanos 8:5. Do que eu estou lendo aqui sobre isso. Aí você vai ter paz. Vivendo essas passagens aqui, bíblicas, da palavra. Romanos 8:5? Isso. Quem já achou? Amém. 15, versículo 5. É 15, 5? Não, calma aí. Saiu. É isso mesmo. É Romanos 8:5. Pode ler, ô Inácio? 8. Sim. Romanos 8:5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Tá vendo? Amém. Pra você ver, só vai entender. Você já teve uma situação que você tentou falar algo espiritual com alguém adulto, alguém mais próximo, e ele não entendeu nada? Aí você ficou com cara de taxa? E é, tá. Ó. Tá ficando maluca. Tá ficando louco. Mas não é. É porque você tá aprendendo as coisas espirituais. Aquela pessoa não lê a Bíblia. Não vê a igreja. Como é que você vai conversar de alguém que não é espiritual? Você pode falar do dia a dia, coisas, assuntos normais. Espirituais, você só pode falar quem é espiritual. Por isso que você não... Aí fica chateada, fica... Poxa, ninguém me entende. Mas é porque você está conversando com a pessoa errada. Conversa com as pessoas certas, que você vai ficar o quê? Vai ter resposta, vai ter respaldo a tua conversa. Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos lá. Agora eu vou para o estudo de quarta-feira. Essa parte que sobre a paz já falei, amém? Para dar continuidade, porque o pastor não conseguiu finalizar o propósito de quarta-feira,
que falando sobre o Espírito Santo, que fala assim, ó, sobre a capacidade de servir e de ser transformado em um novo homem com o caráter de Cristo. Vamos estar falando isso lá, deixa eu ver na passagem aqui. É aqui mesmo. Vamos voltar lá em João 16 e ler o 13, o 14 e o 15. João 16, versículo 13, 14 e 15. Amém? O que vocês estão hoje entendendo sobre o fruto? Nós estamos falando qual fruto hoje? A paz. Da paz. A paz. Quem é batizado no Espírito Santo, ele tem que ter paz, sim ou não? Sim. E se ele não é batizado, Ele não tem o Espírito Santo. ele não tem paz. Vamos lá de novo. E quem fala que é batizado no Espírito Santo, mas vive atribulado, vive angustiado, vive com ódio, vive com raiva, essa pessoa é batizada no Espírito Santo, pessoal? Não. Então vamos aprender aqui. Quem já abriu a Bíblia aí, aonde eu falei João 16? Amém. Thaís, lê a voz bem alto, porque eu acho que esse somzinho tá um pouco alto. Quer que abaixe? Abaixa um pouquinho, filha, faz um favor. Só um pouquinho. Eu pensei que estava no outro celular. João 16. Aqui a gente vai ir mais profundo, amém? 16, 13. 13. Vamos começar no 12 para vocês entenderem melhor, amém? Vamos. 16, 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis escutar agora. 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. 14. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. Eu vou há de anunciar. 15. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber o que é meu, vou há de anunciar. Amém? Para você ver. Quando você tem passado por situações, quando você começa a buscar Jesus, é fácil ou não? Não. Então, por que não é não? Vocês já falam de cara que é não. Eu vou aqui mexer com alguém. Por que não é, ô Jennifer? Não é fácil. Porque tem que largar as coisas do mundo, né? E ali Não é vem, fácil. e ali vem a renúncia, né? Renúncia, tem que renunciar tudo e todos. É fácil não. Eu não. Aí, e até as amizades começam a se afastar. Não Né? gosto. A te acha chata, começa a te destratar. Você às vezes tinha uma harmonia, mas não é que ela mudou, simplesmente o propósito, o pensamento, a fé tá mudada, tá diferente. Mas aquela pessoa sempre foi aquilo mesmo. Agora, às vezes até você fala, poxa, eu não achava que ela era assim não. Mas você começa o quê? Teus olhos começam o quê? Abrir. Aí fala assim, ah não, pra mim ser cristão e ficar sozinho, você nunca vai estar sozinho. Jesus falou que quando nós estamos com ele, nós nunca estamos sozinhos. E ele sempre está trabalhando ao nosso favor. Quando o mal tenta colocar uma vozinha que você perdeu, que você tinha isso, que você tinha aquilo. Tem essa vozinha ou não tem? Ó, antes você estava assim, antes você tinha dinheiro, antes tinha mais amizade, antes tinha tudo. Conversa fiada.
Não fale com o diabo. Repreende isso aí. Quem está entendendo o que eu estou falando nessa tarde? Amém. O mal vai trabalhar, vai usar a boca de pessoas que você ama. Ele não vai usar qualquer um. Ele vai usar quem você tem uma intimidade, tem um afeto. Então você ora pela essa pessoa. Não fica com raiva dela, com raiva dele. Você tem que manter o coração limpo para ter essa paz dentro de você. Você já percebeu quando você está mal-humorada, está chateada, está passando por esse jugo, por esse momento difícil, para suportar essa pressão que você está vivendo e manter o coração cheio de paz e o coração limpo? É fácil? Não é. Quem pode te ajudar? Pede o Espírito Santo para te ajudar. Espírito Santo, do teu jeito. Eu vou dar um exemplo. Ah? E aí, Laurinha? Laurinha que é um espetáculo. Eu gosto muito de ver a Laurinha orando, gente. Eu gosto. Mas não é porque... por causa da vozinha dela é assim, não. É a sinceridade das palavras dela. E se ela tá chateada, ela mostra e fala que eu tô muito chateada. Ela fala até para Jesus isso, gente. Por isso que Jesus fala que nós temos que ser como criança. Como é que uma criança, você dá uma bronca, chateada, daqui a pouco ela tá te agarrando, tá te abraçando, aí você fala, ai meu Deus, só pode estar de implicância comigo. Ela quer te beijar, ela quer te abraçar, é como que nada aconteceu. Mas não, é porque o coração de criança, ela passa, ela esquece rápido. Quem dera todos nós adultos fosse assim, né? Daqui a pouco tá ali, tá mandando, ainda faz coraçãozinho. Te amo, mamãe, te amo. E a mãe tá mó tromba. Não é assim, gente? Hoje você pensa assim. Hoje essa mãe, esse pai é Jesus. E você é essa criança. Mantenha o seu coração limpo. Jesus está falando que tem pessoa aqui que está com o coração muito triste, muito chateado. Mas Jesus está falando para você, pegue um coração novo que eu te dou. Talvez está se sentindo decepcionada, se sentindo sozinho, sozinha nesse momento que você está vivendo. Ninguém te compreende. Às vezes você fala, pô, ninguém me compreende, ninguém me ouve, ninguém... Mas Jesus está te vendo. Você não está sozinho, não está sozinha. Jesus, ele fala para você não temer. O que é a pessoa não temer? João, o que é uma pessoa que não ela pode temer? Não temer a circunstância que ela tá, o problema que ela está vivendo. Como é que é isso? Como é que é não temer as coisas? Tipo assim, eu acho que quando a pessoa não teme a nada, eu acho que quando a fé dela tá muito grande, tá muito alta. Quando ela tem fé muito, Deus que ela segue, ela não tem medo de nada. Ela pega aquilo ali como um... Como é que se fala? Ensinamento. Um ensinamento que Deus vai dar o quê? Resposta. Ela pega aquilo ali como trampolim para dar um salto maior. Ela não se entrega para aquela situação, para aquela angústia, para aquele desânimo, para aquela... Às vezes tem pessoas que ela sente tanta tristeza que ela sente até dor no peito. Que já aconteceu isso? A tristeza foi tanto, mas tanto que o peito doeu. E a pessoa, o que foi? Tipo uma falta de ar. As decepções, as lutas da vida. Jesus está falando que ele não quer nós assim. Ele já passou o que tinha de passar, levou na cruz tudo isso. Porque ele quer ver a gente com paz. Como é que você pode sentir paz? Como é que você pode sentir paz, Jô? Presta atenção. Tiago, como é que a pessoa pode sentir paz? É só botar uma camisa branca? Não. Mas a pessoa pode sentir paz orando, buscando, meditando, né? Buscar um lugar que ela se sinta confortável. Não vai adiantar a pessoa se sentir paz num lugar tumultuado, que tenha muito barulho. Isso só vai fazer ela se sentir irritada. Verdade. Amém? Amém. Ó, eu vou ler agora tudinho para terminar aqui, para depois entrar na dinâmica. Eu já estou pregando 35 minutos. Diz assim, ó. Quando nós tem um propósito com Cristo, nós vence a adversidade, nós pede com fé, Ele nos ouve, e nós passa a ter um caráter transformado, quando nós tem esse fruto do Espírito Santo.
Porque como nós estávamos falando, o fruto do Espírito Santo é amor, é alegria, é paz, é paciência, é amabilidade, é bondade, também é fidelidade, como está em Gálatas 5, 22 e o 23 que nós já lemos, amém? Então hoje nós aprendemos aqui que eu vou ler só o texto, né, as passagens ali. Nós precisamos de ter um interior transformado. Ore, pede Deus um interior transformado. Deus, me dê um interior transformado, me dê um coração transformado. Eu preciso dessa transformação. Porque esse coração só Deus pode te dar. Um coração que perdoa, de viver uma vida de forma agradável, transformar a renovação da tua mente, que fala lá em Romanos 12, 2. A presença de Deus é o que faz nós mudar de dentro para fora, fortalecendo, santificando as nossas vidas e nós tendo um relacionamento com Cristo. Quem quer que o Espírito Santo habite em vocês, diga amém. Amém. Então eu vou ler o último versículo para acabar o estudo da palavra. 1 Coríntios 3. É? Então Deus tá se agradando desse estudo aí, tá vendo? Tá testificando, falou contigo em casa e agora tá falando aqui de novo. Como dizer, continua, tá no caminho certo. 1 Coríntios capítulo 3. 3. Vamos ler o 15 e o 16, amém? Para terminar. Fala assim, ó. É 1 Coríntios o que, pastor? 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Eu vou ler o 14, o 15 e o 16 para terminar o estudo. Amém? Tá craque hoje. Hã? Tá craque hoje. É? Vamos lá? Se a obra, quem já achou? Amém. Ó, se a obra em que alguém edificou nesta parte permanecer este, receberás um galardão. Todos aqueles que fazem a obra de Deus, a recompensa dele vai vir lá onde? Vai ser lá no céu. Com amor, né? Sendo verdadeiro e sincero, com amor, claro, lógico. Aí diz assim, ó, no 15, e se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimentos, mas já tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Quer dizer, o Espírito Santo, ele é o fogo que acende cada ser quando é batizado e quando uma pessoa é batizada e quando ela é renovada. Quem já ouviu falar do renovo do Espírito Santo? Levanta a mão. Esses dias eu fui renovada. Olha, foi uma experiência muito linda. Por isso que vocês têm que vir para a igreja com o coração o quê? Aberto. Jesus, fale comigo. Já sai de casa já com uma oração. Jesus, fale comigo. Confirma se eu estou no caminho certo. Eu quero um sinal. Fale comigo. Estou no caminho certo, estou obedecendo. Amém? Amém. Aí diz assim, ó. No 16. Não sabe vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Isso aqui é uma pergunta. Ó, se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, busque ele com entrega. Ah, eu não fui batizado ainda, tem um motivo. Qual é? Você sabe. E se você não sabe, pergunta a ele que ele vai falar contigo. Ele fala. Fala assim, Espírito Santo, me mostre por que ainda eu não fui batizado. O que está havendo comigo? Eu fiquei sabendo, antes de ser batizado no Espírito Santo, eu fiquei sabendo qual foi o motivo. Você sabe qual era o motivo? Que eu não tinha sido batizado no Espírito Santo. Eu ia à igreja, fazia obra, evangelizava, ganhava muitas almas de jovens para a igreja, levava os jovens para a igreja.
mas eu não era batizada. Eu só fui batizada no Espírito Santo depois que eu perdoei. Porque eu achava que era muito difícil perdoar. Porque assim, foi coisas muito sérias. Mas aí Jesus falou, como é que você quer ser batizado no Espírito Santo se você não perdoa? Eu tinha um ressentimento com meu pai. Eu achava que o meu pai não me amava. Pronto. Eu achava que meu pai, ele tinha tempo para tudo, para trabalho, para barraca. Mas eu achava que a atenção que eu queria que ele me desse, ele não podia me dar. Mas como é que o meu pai ia me dar uma atenção? Presta atenção, pessoal, que eu vou falar com vocês. Eu queria a atenção de um pai. Gente, tem um pai tão maravilhoso, tem um amigo tão glorioso que é o Espírito Santo, e eu estava ali querendo que meu pai desse aquela atenção para mim. Aí eu descobri que eu tinha que pedir perdão para ele. E para pedir perdão para ele, foi uma barra. Olha, não sei se vocês já pediram perdão para alguém, como é que foi a experiência de vocês. A minha, e ele falava, agora não, eu vou sair, quando eu chegar tu fala. Falei, pai, pelo amor de Deus, me dá uma atenção, eu quero falar com o senhor, agora não vai falar não. Eu vou sair, quando eu chegar, foi o dia que o meu pai chegou mais tarde, chegou bêbado. Eu falei, agora, senhor, como é que eu vou falar com uma pessoa bêbada? Aí, senhor, não é hoje então, fala amanhã. Meu pai saía às 4 horas da manhã para trabalhar, gente. Como é que eu ia? Então eu ia dormir esperando ele. E assim aconteceu. Eu fiquei esperando o tempo clarear. Eu nem dormi aquele dia. Porque Deus, na palavra, eu vi na palavra, fui no culto, pastor, Deus usou o pastor, e eu tinha certeza que eu tinha que pedir perdão para o meu pai. Das malcriação, das injúrias. Que na frente às vezes não respondia, mas no coração, na mente, estava com o coração com raiva, chateado. Não concordava de ele beber daquele jeito. Aí, quando ele sai do quarto, eu estava na sala, esperando ele sair do quarto. Ele não dormiu não? Falei, pai, eu vi o senhor chegando, queria falar, o senhor disse que eu não podia me dar atenção. Ele, você está esperando isso desde ontem? Você falou que ia falar? Falei, pai. É a primeira vez que eu estou falando isso, pessoal. A primeira vez. Aí eu falei assim pra ele, pai, o senhor me ama? Ele, claro que eu amo, menino. Uma hora dessa, já fez o café? Falei, eu vou fazer café, mas primeiro preciso falar algo pro senhor. Pai, o senhor me perdoa? De quê? Perdoa de quê? Só fala besteira? Ah, isso é falta de louça pra lavar. Falei, não, pai. Eu guardava ressentimento, às vezes achando ignorância, a forma do senhor tratar, às vezes, falar com a minha mãe, falar com a gente. Pai, eu não sei porquê, mas eu preciso do seu perdão. O senhor teria como me dar um abraço? Ele, agora pronto. Tá bom, vem cá. Aí me abraçou. Eu comecei a chorar. E falei, pai, eu tenho certeza que eu vou ser abençoada hoje. Porque eu fiz o que Jesus me pediu e com o coração muito alegre. E nesse momento, quando eu pedi perdão ao meu pai, imediato eu senti uma paz tão grande. Mas uma paz na alma. O coração ficou tão leve, parecia até que meu pé não estava no chão. Fiquei levinha. Não sei se você já tiver essa experiência. Mas, ó, gente, a liberação do perdão é muito importante. E no outro dia, todo mundo via eu diferente no grupo jovem. Todo mundo notou a diferença em mim. E naquele outro dia, foi o dia que de manhã eu fui para a igreja, num domingo.
e Deus me batizou no Espírito Santo. Mas ele poderia me batizar há mais tempo, mas eu não aceitava. Quando havia a pregação de perdão, eu retrucava também, não é com ele. O pastor fala assim, porque não é com ele. Não foi ele que foi e passou por isso, foi humilhado, foi isso, foi... Eu ficava debatendo na mesa. Eu não falava vozes lá no culto, mas aqui, ó, uma guerra terrível. Mas quando eu venci, fez toda a diferença. E vocês vão vencer também. Vocês vão ser batizados no Espírito Santo. É só vocês crer, buscar de todo o seu coração. E assim como o meu pai, ele viu mudanças em mim, eu vou ver mudanças em vocês também. Em nome do Senhor Jesus. Hoje só vou falar de um fruto mesmo. Vou deixar para falar o outro fruto na outra semana, que quem vai estar dando a explicação, e eu vou dar a palavra e o Inácio vai estar falando sobre o outro fruto, que é, depois de paz vem o quê? Deixa eu ver se vocês sabem. Depois de paz vem o quê, pessoal? Do fruto, do Espírito Santo. Já foi amor. Gálatas 5 fala. 22. Nós vai ler na semana que vem. Na outra semana, que vai ser não vai ter futebol no outro sábado não, tá? Vai ser conectado ainda. Isso, dia 5, no sábado que vem, vamos estar falando da longanimidade. Ah, tá. Amém? Amém. Vamos falar de pessoas que é longa, que é alta, não tem nada a ver, gente. Nada a ver isso. Aí a gente vai estar falando sobre tudo na luz da Bíblia. Ele vai estar falando sobre o respeito disso e eu vou estar vindo com os versículos da palavra. Palmas para Jesus. Até aqui terminou o nosso estudo hoje. Graças a Deus. Vem aqui.